Oi, pessoal, gravei pra vocês como foi a minha leitura de Não Espere Nada da Manhã. Então vamos voltar ao passado aqui e acompanhar comigo como foi. Vem! Oi, pessoal. Eu tô em plena madrugada aqui. Tô lendo Não Espere Nada da Manhã. E o livro é grande, então tem muita coisa pra rolar ainda. Já tivemos aquele primeiro capítulo fascinante que eu li pra vocês. E agora eu tô conhecendo o Hector. E o que tá mais me chocando é o linguajar do livro. Eu não sei se eu rio ou se eu fico chocada. É muito descritivo pra mim. Mas por enquanto eu tô só dando risada. Depois eu vou contar mais aqui pra vocês. Oi, pessoal. Continuando nosso vlog de leitura aqui. Modifiquei um pouco as coisas. Antes eu aparecia que era meia-noite, hoje são 7 horas da manhã. E aí, eu continuo lendo. Não espere nada da manhã. E eu já tô começando a ter o entendimento do que o autor tava querendo trazer pra gente. Acredito sim, eu estou com um pouco de dificuldade com o palavreado. Não é o tipo de livro que eu leio. Mas eu mais me divirto por não estar esperando aquilo ali do que fico chocada em si. Eu só não tava esperando ler isso em um livro. Não é um livro hot. É um livro com histórias, mas que não tem papas na língua pra falar quando o assunto é sexo. E eu comecei a perceber nuances nos personagens. Tava pensando, tipo, por que desse personagem ter certas características? E eu acredito que o autor quis trazer o pior do ser humano. Ele não romantizou as pessoas, ele trouxe pessoas reais. E aí você vê o tanto que o ser humano é asqueroso, porque é desse jeito. Bom, a história se passa em Ludovica, na América Central. Teve um acontecimento estranho lá. E aí a gente tá voltando um pouco com o meu gato, com o delegado, que é uma pessoa completamente escrota, mas que age diante da lei. E a gente tá acompanhando histórias de alguns assassinatos e crimes que aconteceram, despertados por esse pior que as pessoas têm, principalmente por conta do ciúmes. O meu gato tá doidão. Ciúmes e às vezes, tipo, a pessoa fez alguma coisa que gerou um sentimento de ódio na outra. Então, é igual eu falei, é o pior nas pessoas. Então, tá muito interessante. Tá muito interessante. Bom, agora eu volto mais pra frente porque o livro é gigante e esse vídeo vai ficar gigante. Oi, pessoal, tô passando aqui pra mostrar. Eu já li 130 páginas. E cheguei ao segundo encarte agora. E a conclusão que eu tenho até agora é: ninguém é feliz no casamento em Ludovica. Todo mundo trai, todo mundo apronta, todo mundo tem histórias secretas. Mas o que ninguém pensa é que a partir do momento que o amante virar marido, os problemas vão voltar. Então, esse é um comentário. E depois eu volto mais pra contar pra vocês o que eu tô achando dessa história. Oi, pessoal. Passei de 50% do livro. E agora foram introduzidos novos personagens. Então, além das coisas que estão acontecendo, os crimes que ocorreram e eles estão investigando, a gente está tendo acesso à filha do delegado, a um rapaz que já morreu. E ele mesmo está contando sua história através de um livro. Algumas coisas interessantes estão acontecendo, assim, que ainda não dá pra entender o porquê. E a história de um caso de feminicídio. Algumas situações que ocorreram aqui, na hora que ele jogou a hipótese, eu já descobri.
Algumas ele já me contou e era o que eu tava pensando mesmo. Mas eu já tenho certeza de várias coisas que estão acontecendo. Uma eu já acertei. Eu preciso conversar com vocês sobre o teor dessa história. Eu acho que agora eu entendi o tom do livro. Eu entendi. Eu acho que eu entendi o que o autor tá querendo trazer com essa história. Eu vou voltar aqui agora só no final, tá bom? Um beijo. Então agora eu vou trazer um pouco da minha opinião sobre como foi a leitura de Não Espere Nada da Manhã. Vocês podem ter observado que foi um surto, né? Foi um surto total. Foi um livro que me tirou da minha zona de conforto, que me fez, assim, forçar um pouco para que eu conseguisse acompanhar essa história. Mas por quê? Porque é um linguajar fora da minha zona de conforto. Mas o que não necessariamente vai ser fora da sua. É um tipo de leitura que eu não estou acostumada a fazer. Bom, o que se trata desse livro? Eu juro que eu não imaginava isso. A gente inicia no prólogo com um acontecimento muito bizarro em Ludovica, na ilha de Santa Bela, que fica ali na América Central. E essa história traz a história dos seus habitantes um tempo antes, até acontecer o evento. A gente acompanha principalmente a história do Hector, que é o delegado da cidade, da sua família e de alguns acontecimentos, alguns assassinatos e coisas que ocorrem em torno dessa cidade, que é um caos. Adianto a vocês que cidade caótica. Bom, eu não vou contar pra vocês sobre cada acontecimento que ocorre, um liga ao outro e eu, por exemplo, eu desvendei tudo o que aconteceu no momento que ele foi introduzido na história. Eu já sabia quem tinha matado, quem tinha feito o quê, mas eu sou uma pessoa que eu leio suspense há muito tempo, então eu já tenho mais ou menos as nuances. Não quer dizer que você vai descobrir de cara, mas mesmo você descobrindo, é legal acompanhar e chegar no final e falar assim, eu sabia, eu tava certa. O mais interessante dessa história é que o Edson, ele traz, principalmente nas pessoas, uma linguagem vulgar, chula. E com o passar da leitura, eu percebi que foi proposital, para causar incômodo. E aí eu até trouxe um quadro que eu falo que eu não sei se eu ria ou se eu entrava em desespero. Porque chega a ser cômico de tão chulo que é. Mesmo não passando no Brasil, observa-se que se passa no Brasil, que foi espelhado na nossa sociedade e no nosso país. Então, assim, não se passa no Brasil, mas você acha que sim, que se passa no Brasil? É um livro extremamente satírico, os personagens são sátiros, é irônico. Então, assim, é uma satirização da nossa sociedade, da nossa população. Uma satirização do nosso governo, ou do nosso desgoverno dos últimos 4 anos. É praticamente uma satirização. E os personagens, eles nada mais são do que caricaturas da sociedade brasileira. E aí o Edson, ele acaba aumentando esses defeitos, que é a característica da caricatura, né? Pra poder mostrar pra gente essa sociedade hipócrita que a gente vive. Então o que eu tirei muito nesse livro foi a moral, né? O quanto que a nossa sociedade é governada pelo dinheiro e pelo sexo. O tanto que a gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente tem, mesmo que o que a gente tenha seja o melhor. E às vezes a gente troca o que a gente tem pelo pior só pelo desejo de trocar. Então a gente observa o tanto que a gente vive numa hipocrisia de... Pra não falar outra palavra aqui. Quem gosta de um suspense vai ter muito aqui. Quem gosta de uma sátira, uma comédia, vai ter muito aqui. Quem gosta de terror vai se divertir, porque tem trechos com fantasmas que são ótimos. Então, é uma ótima indicação. Fazia muito tempo que eu não terminava um livro de 795 páginas. E foi uma leitura bem fluida. Então eu indico pra todo mundo. Mais 18, tá, gente? Mas eu indico pra todo mundo. E que vale muito a pena ler. E vá com a cabeça aberta, porque você vai pegar muita coisa legal aqui. Não espere nada do amanhã, mas espere muito desse autor, que ele ainda tem muita coisa pra entregar pra gente. Um beijo e até a próxima.